Olá, hoje eu quero falar com vocês a respeito de dar um tema, né? Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Está baseado no livro de Hebreus. Hebreus é uma carta que tem 13 capítulos. Hebreus é uma carta que nós não sabemos, né, quem foi que escreveu, né? As pessoas conjecturam quem foi que escreveu, quem foi o autor, mas o importante é saber quem foi que o inspirou, né? O Espírito Santo foi quem inspirou essa carta, como toda a Bíblia, e nós podemos confiar no conteúdo escrito nessa carta, né? Então a carta, ela começa, eu achei interessante que ela começa com a revelação, né? A revelação de Deus. Quem é a revelação de Deus? A revelação de Deus é Jesus Cristo, é Deus apresentando o seu Filho para o mundo, né? E mostrando quem é Jesus, né? Então ele diz assim, ele começa dizendo que outrora, no passado, Deus falava aos homens, né, aos pais, por meio dos profetas, mas nos últimos dias, que dias? Esses dias que nós estamos, né, ele falou através do Filho, que é Cristo Jesus, né, o qual, né, é o herdeiro de todas as coisas, né, também fala que ele estava na criação do universo, que ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Eu acho linda essa palavra, expressão exata, quer dizer a cópia, a xerox, né? E também ele continua dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e os anjos são ministros. Então, quem é maior, os filhos ou os ministros? Na verdade, os anjos foram seres criados, mas Jesus não. Jesus é eterno, ele não teve começo nem fim, é o alfa e o ômega. Então, nós temos que entender que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, coisa que os anjos não receberam. Isso está no capítulo 1. No capítulo 2 está falando do perigo, né, da negligência, o perigo da negligência. Então, é um perigo você ser negligente com as coisas que Deus, né, deixou para nós através da sua palavra, né? E nesse capítulo ele diz que nós devemos nos apegar com mais firmeza. Eu achei interessante que ele não disse que devemos nos apegar com firmeza. Nos apegar com mais firmeza às verdades que nós ouvimos, né? Que verdades são essas? A respeito da salvação, a respeito de Cristo. E nós não podemos negligenciar, não é, essa tão grande salvação. Para onde iremos se negligenciarmos essa salvação? Não, nós temos que nos apegar com firmeza essa salvação, porque a salvação já foi dada para nós de graça, de graça. No capítulo 3 é interessante, ele também diz que Cristo é superior a Moisés. Superior a Moisés. E o perigo também, né, da incredulidade, o perigo também da desobediência. E ele vai falando que Cristo foi obediente, né? E como Moisés também foi obediente a Deus, Cristo também foi obediente, mas Moisés foi obediente em parte. Se você sabe que no deserto Moisés desobedeceu, né, negligenciou até um tipo de rebeldia, quando ele, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. Então, mas Cristo não, Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, né? E nesse capítulo também, a carta aos Hebreus, ele diz que Deus se irou com aqueles que no deserto se rebelaram, né? Veio a ira de Deus e todos eles caíram no deserto, morreram por causa da incredulidade e da desobediência, né? Eu acho interessante como é importante essa questão de nós entendermos o que a Bíblia diz e seguirmos o que a palavra diz. No capítulo 4 também ele está falando que nós devemos entrar no descanso de Deus. Que coisa linda, o descanso. Será que Deus precisava descansar? Não, esse descanso tem tudo a ver com santidade, santificação, né? Deus, ele descansou no sétimo dia, no sexto dia fez o mundo, no sétimo descansou. E nós também precisamos estar em linha com a palavra. Esse descanso é algo que vai trazer paz para nossas vidas. Também no capítulo 5, é interessante que no capítulo 5, ele está falando também sobre Cristo é superior ao sacerdócio passado da aliança. Claro, a velha aliança apontava para Cristo. Tudo na velha aliança apontava para Jesus Cristo. Então Cristo é superior a esse sacerdócio da velha aliança. Todos os sacerdotes da velha aliança, ele era um representante da velha aliança apontando para Cristo. Então, Cristo é superior a esse sacerdócio.
a esse sacerdote, né? Porque ele é aquele que é o autor da salvação. Então, eu acho bom, a maravilhosa essa carta, que esses primeiros capítulos fala tudo a respeito de Cristo. Mas, continuando também, no final desse capítulo, ele fala sobre os cristãos, os crentes. Olha só, são os crentes hebreus, que ele disse que esses crentes, eles foram negligentes, eles foram nécios, preguiçosos, né? Contra aquilo que eles ouviram, né? O escritor chegou a dizer que pelo tempo decorrido de ensinamento que eles aprenderam com os apóstolos, reaparecerem mestres, ensinando a palavra de Deus. E, no entanto, eles estavam precisando voltar aos oráculos de Deus, né? Os princípios elementares, crentes que não avançaram, não cresceram. Há um perigo em você ouvir a palavra e não avançar. Você precisa avançar. Hoje você tem que ser melhor do que ontem. Daqui a um ano você tem que estar melhor do que hoje. Então, e ele disse, vocês foram nestes tardios, vocês estão necessitando tomar leite. Como é que pode? Aprenderam tanto de nós e hoje vocês estão como crianças. Ao invés de pegar um alimento sólido, vocês estão tomando leitinho. Então é um perigo, irmão. Eu encorajo a todos vocês que estão ouvindo essa palavra, não é? Se apegar realmente com força às verdades da palavra e crescer, avançar, procurar avançar, crescer de degraus em degraus, não estagnar como esses crentes hebreus, tá bom? Então, aí fica o recado, firme na palavra, crescendo e avançando para frente. E eu quero, encerrando aqui, eu quero dizer a você que vai ouvir, né? Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, ok? Dá um presente a você, curta esse canal, tá certo? Se inscreva, compartilhe, ative o sininho para as notificações chegar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.